Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer em encontrar você aqui novamente. Muito bom ter a sua companhia, ter você aí do outro lado, nos acompanhando diariamente. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua companhia. É sempre um privilégio para nós podermos estudar a Bíblia juntos. Nós que estamos aqui diariamente, sempre às 6 horas da manhã, fazendo esses estudos expositivos, e a minha gratidão a Deus pela oportunidade que nos dá de estar aqui e a você que acessa o canal Minuto Missionário. Eu quero, nesse momento, convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Muito bem, hoje nós chegamos ao quarto estudo do capítulo 15 de 1 Coríntios. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a ressurreição que transforma, essa graça de Deus que alcança os improváveis, não é verdade? Como eu e você. Vamos fazer a leitura, 1 Coríntios 15, versículos de 9 a 11, diz assim a palavra de Deus: Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não sou eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Muito bem, nós estamos no capítulo 15, contemplando esses dias o impacto da ressurreição na vida da igreja, na vida de Paulo no estudo de hoje, especificamente, não é? Paulo vai dar o seu testemunho sobre o que a ressurreição impactou na vida dele. Ele não apenas defendia a realidade da ressurreição, mas mostrava que essa ressurreição transformou a própria vida dele. Paulo era perseguidor da igreja, mas Cristo ressuscitado, o encontrou, o perdoou, o comissionou para que ele possa estar então desenvolvendo a obra do Senhor. A ressurreição não é apenas um evento, mas ela é uma força que transforma improváveis em instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. Paulo diz assim: sou o menor dos apóstolos. A humildade de quem foi alcançada é visível, né, irmãos? Eu acho isso aqui tão precioso, essa expressão de humildade do apóstolo Paulo, né? Paulo reconhece a sua história. Paulo não se esconde, ele não esconde do seu passado, de tudo que ele fez antes de conhecer a Cristo. Ele sabe que ele não merece, mas ele reconhece que foi escolhido por Deus. A graça de Deus que nos salvou, ela não escolhe os perfeitos, mas ela escolhe os disponíveis. A graça não procura os capacitados, mas ela capacita os chamados. E Paulo deixa isso muito claro, não é? Ele diz: eu sou o menor. E aí ele vai dizendo, ainda seguindo o texto aqui, ele diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. A identidade da pessoa, ela é transformada quando nós encontramos Cristo como Salvador, mesmo sem merecimento. E Paulo diz que ele não merecia, mas Paulo diz: agora eu sou o que sou, isso pela graça, essa graça que alcança e ela transforma. Paulo, como nós falamos, ele não esconde o seu passado, mas ele entende que ele não é definido pelo passado, ele é definido pela graça de Deus que o alcançou. A ressurreição redefine a nossa identidade. Quando eu creio nesse Cristo que ressuscitou e está vivo, eu sei quem eu sou hoje em Cristo Jesus. Nós não somos mais marcados pelo pecado, mas pela graça que nos alcançou. John Stott afirma assim: a graça é a assinatura de Deus na vida dos redimidos.
Isso é tão precioso, não é verdade? Pensar que eu e você, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, da nossa vida, antes de reconhecer Cristo como Salvador, nós não somos marcados mais por isso. Nós somos marcados hoje pela graça de Deus em Cristo Jesus, através daquela obra realizada na cruz. Cristo morreu ali, mas ressuscitou, está vivo, e é o que Paulo está enfatizando nesse capítulo. Ele diz: e por essa obra redentora, pela ressurreição eu fui alcançado, e hoje sou o que sou. Que coisa preciosa! Quantos casos nós conhecemos de pessoas que outrora tiveram uma vida vergonhosa, tiveram uma vida cheia de momentos terríveis, mas que hoje são o que são, pela graça de Deus, por ter sido alcançados. Ele diz assim, ainda seguindo o texto: trabalhei mais do que todos eles. Por quê? Porque a graça que nos alcança, ela gera serviço. Ela nos coloca, nos dá disposição para trabalhar. A graça não produz essa preguiça espiritual. Quem verdadeiramente experimenta a graça de Deus sabe de onde foi tirado e aonde foi colocado em Cristo. Não tem preguiça espiritual, mas tem dedicação. Paulo servia mais do que os outros e fazia isso com prazer, não é? Porque ele sabia quem ele era e quem ele é atualmente. Na ocasião aqui em Cristo, ele diz: eu sou o que sou, porque ele sabia de onde ele veio. Quando nós entendemos quem nós éramos, quando nós entendemos de onde nós viemos e onde estamos hoje, o que nós merecíamos, o que nós temos em Cristo, meus amados irmãos, nós temos essa disposição para servir, para trabalhar, não é? Paulo trabalhou com intensidade, não para ser salvo, mas porque ele já era salvo em Cristo Jesus, porque ele desfrutava dessa nova vida, desse novo momento. William MacDonald escreveu assim: a graça não é desculpa para a inatividade, mas ela é um combustível para o serviço. E é verdade. Quando nós reconhecemos o que nós temos hoje, nós servimos com prazer, com alegria. E Paulo vai continuando o texto, né? Ele diz: não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele deixa muito claro que tudo vem da graça. Ele não se vangloria. Ele glorifica a Deus. Ele diz: não eu, mas a graça de Deus. Ele sabe que o que ele é pela graça de Deus. Ele sabe que o que ele faz é pela graça de Deus. Quando observamos a ressurreição de Cristo, ela nos ensina que o poder agora vem de Deus, não de nós. Porque Cristo venceu a morte, venceu o pecado, venceu o Satanás e hoje nos dá a graça para continuar vivendo e servindo a Ele, para glorificar a Ele. E Paulo diz isso nesse texto: não eu, mas a graça de Deus. Tudo que sou, tudo que faço, tudo que tenho, não tem outra palavra a não ser graça. A graça de Deus. E Paulo continua o texto, né? Ele vai dizendo assim: assim pregamos e assim crestes. Paulo, ele mostra que todos os apóstolos pregavam a mesma coisa. A mensagem é única: Cristo ressuscitado. Os coríntios creram nessa mensagem. A ressurreição é o centro da fé e da pregação. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, não teria razão a nossa fé. É o fundamento, é a base. A obra da cruz, ela foi completa porque Cristo ressuscitou. Se ele tivesse morrido e lá ficado morto, seria apenas mais um mártir, como centenas de outros. Mas ele ressuscitou. E por isso a obra da nossa salvação, ela foi completa. E é essa mensagem que a igreja pregava, é essa mensagem que os apóstolos pregavam e é a mensagem que nós pregamos hoje. A igreja verdadeira é aquela que proclama a mesma mensagem: Cristo morreu e ressuscitou. Louvado seja Deus por isso. Hoje nós precisamos pensar de forma muito prática algumas realidades. Quando nós observamos Paulo sendo salvo, nós pensamos: alguém improvável. E nós precisamos valorizar os improváveis. A igreja deve ser esse lugar de restauração. Assim como Paulo foi alcançado, nós devemos acolher aqueles que têm um passado difícil, mas um coração aberto. Quantas pessoas chegam até nós
pessoas que vêm de uma vida de pecado, a vida destruída, de vergonha. E nós precisamos entender, o Senhor aceita, alcança os improváveis. Porque se fosse por mérito, nem eu, nem você, nem ninguém estaríamos na presença de Deus servindo a Ele hoje. Então, olhemos para aqueles improváveis com um olhar de misericórdia, sabendo que o Senhor os acolhe. Quantos passam por nós todos os dias? E se eu já conheço Cristo como Salvador, pelo que nós lemos aqui, lembremos, sirva a Deus com intensidade. Sirva a Deus com intensidade, porque essa graça gera serviço. E mantendo sempre a mensagem nos nossos lábios do Cristo ressurreto. E sabendo que é a graça de Deus quem nos coloca para servir. Nenhum dos nossos méritos, das nossas qualidades, nós somos o que somos pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Que nós possamos levar isso no nosso estudo de hoje. Que nós possamos levar isso. Será que eu tenho reconhecido que tudo que sou é pela graça? Será que eu tenho servido com dedicação, reconhecendo o que Cristo fez por mim, ou tenho sido indiferente? A minha graça, a graça do Senhor, que me alcançou, mesmo sem merecimento, eu preciso dedicar ao Senhor com zelo, com amor, servindo a Ele, entendendo que se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Será que nós temos proclamado com fidelidade Cristo ressurreto? E eu termino lembrando que nós observamos no estudo de hoje. A ressurreição transforma os improváveis em instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. A graça redefine nossa identidade e nos impulsiona para servir. A igreja deve proclamar com unidade a mensagem da cruz da ressurreição, sabendo que tudo que somos e fazemos é pela graça de Deus. A graça é o fio que costura nossa história com a ressurreição de Cristo. E eu termino com John Stott, uma frase dele que diz: a igreja que vive da graça é a igreja que proclama a ressurreição com poder. Que o Espírito Santo nos leve a viver como Paulo, transformados pela graça, dedicados ao serviço e firmados na ressurreição. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo.